Esta é uma simulação de entrevista fictícia. Um exercício intelectual construído para análise e reflexão. Os personagens aqui apresentados não representam instituições reais, mas perspectivas narrativas. Diretamente do campo da análise internacional para o centro das discussões latino-americanas. Daniel Morro, jornalista franco-canadense, especialista em relações internacionais e economia política. Há mais de 15 anos acompanha os movimentos estruturais da América Latina, observando seus ciclos históricos, suas tensões sociais e suas projeções de futuro. Conhecido por seu estilo analítico e perguntas diretas, Daniel não busca polêmica. Busca estrutura. Não busca manchetes. Busca compreensão. Hoje, seu olhar se volta ao Brasil. Um país de contrastes, de promessas históricas, de desafios persistentes. Nesta conversa, não há ataque. Não há defesa. Há análise. A partir deste momento, inicia-se uma entrevista simulada entre Daniel Morro e Bruno Charles. Bruno, se alguém que nunca esteve no Brasil pedisse que você resumisse o país em 3 camadas, história, presente e futuro, o que você diria? Historicamente, o Brasil sempre teve relevância muito maior do que muitos imaginam. Desde o período da colonização portuguesa no século XVI, o território brasileiro ocupou posição estratégica no cenário global, inicialmente como fornecedor de recursos naturais valiosos para a Europa. Passamos por ciclos econômicos que moldaram nossa estrutura social: o açúcar no período colonial, o ouro no século XVIII, o café no século XIX. Cada ciclo trouxe crescimento, mas também aprofundou desigualdades. Fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão, em 1888, e essa marca histórica deixou raízes profundas que ainda hoje influenciam nossa estrutura social, econômica e cultural. No século XX, vivemos processos intensos de industrialização, urbanização acelerada e períodos de instabilidade política, incluindo regimes autoritários e redemocratização. O Brasil amadureceu institucionalmente, mas carrega até hoje as consequências de decisões históricas complexas. Hoje, o Brasil enfrenta desafios significativos. Desafios políticos, marcados por polarização e crises de confiança. Desafios econômicos, como desigualdade de renda, dependência de commodities e instabilidade fiscal. Desafios sociais, como violência urbana, fragilidade educacional e disparidades regionais. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar a grandeza do país. O Brasil não é apenas uma nação, é quase um continente. Um território vasto, tropical, biodiverso, riquíssimo em recursos naturais. Possui uma das maiores reservas de água doce do planeta, solo fértil, matriz energética relativamente diversificada e uma cultura vibrante, reconhecida mundialmente. Há uma potência latente aqui. Porém, historicamente, enfrentamos um obstáculo recorrente: ciclos de avanço seguidos de estagnação. Muito do que nos limita não está apenas na estrutura política ou econômica, mas também na mentalidade coletiva. O Brasil precisa de reformas estruturais, sim, mas também de transformação cultural. Educação de base sólida. Consciência cívica. Responsabilidade institucional. Planejamento de longo prazo. Quanto ao futuro. No momento, ele é incerto. O país tem todos os elementos para se tornar uma potência consolidada no cenário global. Mas potencial não é destino. É possibilidade. O que definirá o futuro do Brasil não será apenas sua riqueza natural, mas a maturidade de sua sociedade diante dos próprios desafios. Talvez o Brasil esteja menos em crise de recursos e mais em crise de direção. Bruno, sua análise aponta para algo interessante. O Brasil parece carregar uma dualidade constante, potência latente e fragilidade estrutural. Você mencionou ciclos históricos de avanço e estagnação. Minha pergunta é a seguinte: o Brasil repete esses ciclos por falhas institucionais, ou por um padrão cultural enraizado ao longo da sua formação histórica? Em outras palavras, o problema central é estrutural, ligado ao Estado e às elites políticas, ou é mais profundo, ligado à mentalidade coletiva construída ao longo dos séculos? Porque, se for estrutural, reformas resolvem. Mas se for cultural, estamos falando de gerações. Qual dessas camadas você considera mais determinante para o momento atual do país? Daniel,
Eu acredito que o Brasil carrega um problema estrutural que nasce ainda no período da colonização. Desde o início, fomos organizados como uma colônia de exploração. O objetivo não era formar uma nação forte e autônoma, mas extrair riqueza. Isso moldou nossas instituições, nossa economia e, principalmente, nossa cultura política ao longo dos séculos. Criou-se uma relação distorcida entre Estado e sociedade. A corrupção deixou de ser apenas um desvio individual e passou a ser vista, muitas vezes, como parte do funcionamento informal do sistema. O chamado jeitinho brasileiro é um reflexo disso. Ele surge como adaptação a estruturas falhas, mas acaba se tornando um padrão cultural. Além disso, o Brasil nunca consolidou um projeto de nação de longo prazo. Pensamos muito no imediato, no presente, no ciclo eleitoral, raramente em planejamento de décadas. O problema não é falta de capacidade. O povo brasileiro é criativo, resiliente, trabalhador. Temos recursos naturais estratégicos, território vasto, diversidade cultural, potencial energético e agrícola extraordinário. O que nos limita não é inteligência, é direção. Educação frágil, baixa consciência cívica, pouca valorização de ciência, tecnologia e produtividade estruturada. Isso gera ciclos de dependência econômica e atraso industrial. Nossa classe política reflete, em grande parte, as distorções da própria sociedade. Não é um fenômeno isolado. Enquanto não houver maturidade coletiva para exigir responsabilidade institucional e planejamento estratégico de longo prazo, continuaremos presos a ciclos. O Brasil tem potencial real de estar entre as maiores potências do mundo, econômica, tecnológica e culturalmente. Poderíamos ter indústria forte, tecnologia própria, satélites próprios, protagonismo científico. Mas isso exige algo profundo: uma reorganização cultural. Uma reconstrução baseada em educação sólida, disciplina institucional, valorização do mérito, planejamento de Estado e não apenas de governo. E sim, estamos falando de gerações. Transformações estruturais não acontecem em um mandato. Acontecem em décadas. Se a população despertar para um projeto real de nação, com responsabilidade, consciência e visão de longo prazo, o Brasil pode mudar completamente seu destino. O futuro não está fechado. Mas ele depende menos dos recursos naturais e mais da maturidade coletiva. Enquanto a sociedade brasileira não desenvolver consciência coletiva e senso de responsabilidade histórica, continuaremos presos a uma posição periférica no cenário global. Corremos o risco de permanecer apenas como exportadores de matéria-prima, dependentes de tecnologia estrangeira, vulneráveis às decisões das grandes potências econômicas. Um país com dimensões continentais e abundância de recursos não pode se limitar ao papel de fornecedor bruto para o mundo desenvolvido se não houver transformação cultural, educacional e estratégica. Continuaremos assistindo a nossa riqueza ser explorada de forma primária, enquanto o valor agregado, a tecnologia e a inovação ficam concentrados em outras nações. O Brasil pode ser muito mais do que um grande produtor agrícola ou mineral. Ele pode ser um centro de desenvolvimento científico, industrial e tecnológico, mas isso exige planejamento de longo prazo, investimento pesado em educação de qualidade, fortalecimento institucional e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade coletiva. Sem isso, corremos o risco de aceitar pouco, de nos contentar com crescimento limitado e dependência externa. Com isso, poderíamos romper ciclos históricos e assumir um papel de protagonismo real no cenário internacional. A escolha, no fim, não é apenas política, é civilizacional. Bruno, sua análise é direta e, ao mesmo tempo, estrutural. Antes de encerrarmos, permita-me duas últimas perguntas. Se o Brasil depende de uma transformação cultural e geracional, qual seria o primeiro passo concreto? Educação? Reforma política? Lideranças novas? Onde começa, na prática, essa mudança que você defende? E uma última questão: você acredita que o brasileiro está mais próximo de um despertar coletivo, ou ainda estamos distantes de reconhecer a dimensão real dos nossos desafios? Porque toda nação que se tornou desenvolvida passou, em algum momento, por um ponto de inflexão, um momento em que decidiu deixar de ser promessa e assumir protagonismo. O Brasil está próximo desse ponto, ou ainda está aprendendo a reconhecer seu próprio potencial? Bruno, agradeço sua clareza e sua disposição para essa reflexão. Esta foi uma conversa sobre estrutura, cultura e futuro, não sobre manchetes. Obrigado por compartilhar sua perspectiva, e a quem nos ouve,
Mais importante do que concordar ou discordar, é pensar até acento agudo a próxima entrevista. Daniel, o primeiro passo concreto é a consciência. Enquanto a população continuar depositando suas esperanças em figuras políticas como se fossem salvadores, permaneceremos presos ao mesmo ciclo. Não existem heróis internos nem externos capazes de transformar uma nação sozinhos. Nenhum líder substitui a responsabilidade coletiva. Uma sociedade só se transforma quando entende que ela própria é protagonista do seu destino. Na minha visão, tudo começa pela educação. Educação de base sólida. Educação crítica. Educação que forme cidadãos conscientes, e não apenas eleitores ocasionais. Quando a educação se fortalece, outras transformações acontecem quase como consequência natural. Melhora institucional, cobrança por transparência, planejamento de longo prazo, valorização da ciência, da tecnologia e da produtividade. Sem educação forte, a política se torna espetáculo. Com educação forte, a política se torna responsabilidade. Infelizmente, acredito que ainda estamos distantes desse primeiro passo. O país vive uma divisão constante, marcada por polarização emocional, idolatria política e pouca reflexão estrutural. Muitas pessoas ainda esperam por um salvador, mas nações desenvolvidas não surgem de heróis. Surgem de sociedades maduras. Enquanto não houver mudança de comportamento coletivo, mais disciplina, mais responsabilidade cívica, mais compromisso com o futuro, continuaremos limitando nosso próprio potencial. O Brasil poderia estar entre as maiores potências do planeta, mas potencial exige ação. Se nada mudar, talvez não apenas esta geração, mas as próximas também herdem as consequências da nossa estagnação. Ainda assim, eu não vejo isso como destino inevitável, vejo como escolha. O Brasil pode continuar acomodado ou pode decidir evoluir. A questão é, quando estaremos prontos para essa decisão?